Veja como é fácil ser membro apoiador no meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Antônio Villa, e defenda e apoie o jornalismo independente, especialmente nesse momento tão difícil que nós vivemos no Brasil, mais dramático. É com muito prazer receber no meu canal o professor Rodrigo Zeidan, que já foi entrevistado no nosso canal. Quem nos acompanha gostou muito, houve uns comentários bastante interessantes. Eu acompanho sempre os artigos e a produção do professor Zeidan, e no caso os artigos, em especial na Folha de São Paulo. Então agradeço muito o professor ter aceito o meu convite, e a primeira questão que eu coloco é de um artigo recente, creio que, se não me engano, foi um dos últimos, ou último, que a Folha de São Paulo promoveu um saudável debate, vamos chamar assim, um dia por semana, entre economistas dos 4 principais candidatos de oposição. E claro que o artigo que criou maior polêmica foi do professor Guido Mantega, que inclusive já foi também entrevistado no meu canal. Por quê? Porque ele foi ministro do Planejamento, foi presidente do BNDES e ficou longos anos no governo Lula e no governo Dilma como ministro da Fazenda. E é justamente o artigo do professor Zeidan, o último, que cria essa polêmica, que é muito saudável nessa discussão no campo econômico. Então, agradecendo novamente ao professor, pergunto, professor, por que o senhor escreveu que o artigo de Guido Mantega é uma obra de ficção? Bem, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é uma honra, é um prazer estar com você no seu canal de prestígio gigantesco, mas mais importante, uma pessoa agradável, muito inteligente, muito culta. Professor Villa, então, todo artigo político é uma obra de ficção. Então, o que vale para o Guido vale para praticamente todo, por um motivo simples. O objetivo de um partido político, especialmente quando ele está tentando voltar ao poder, é, obviamente, contar uma história no qual o partido é o herói, né? Até aí tudo bem, eu entendo isso. Num artigo político, você vai ter que o partido vai enaltecer as coisas boas que ele fez, e o PT fez coisas boas, o primeiro governo Lula foi ótimo, e vai meio que ignorar as coisas ruins que o partido fez. Até aí tudo bem. Isso é o que é o esperado de um artigo político. Ele vira uma obra de ficção realmente muito grande quando, nessa tentativa de reescrever a história, ele passa a distorcer dados. Por exemplo, os anos de 2015 e 2016 não são comentados. São os anos de crise econômica, que, em vez de dizer nem a história de que a crise econômica veio do exterior ou qualquer coisa, nada disso. Simplesmente, o artigo não cita os anos de crise como se o partido não tivesse nenhuma responsabilidade. Né? O partido não faz meia-culpa, ou seja, no artigo do Guido não há nenhuma... Normalmente, num artigo político, principalmente em outros países, você vai ver um governo, principalmente quem ficou muito tempo no governo, vai criar algo na sua própria história, vai dizer, aqui a gente errou e podia ter feito melhor. Nem isso tem no artigo do Guido. Parece que foi o melhor governo da história da humanidade. Né? E é isso que me irrita, porque o partido obviamente, fez várias coisas boas para a sociedade, com o melhor programa social da nossa história, que é o Bolsa Família. Então, o partido tem coisas boas, tem feitos importantes, mas contar uma história na qual o partido nunca fez nada errado, sem admitir qualquer tipo de erro, eu não preciso nem de meia-culpa, porque eu sei que, num processo de eleição, meia-culpa é dar munição para o adversário. Mas o artigo passa muito longe do que eu espero de um artigo que tem alguma coisa de honestidade intelectual. Obviamente, e eu conheço gente do partido, eu tenho
coautores que estão ligados ao partido e que são super honestos, contam uma história parecida, mas admitem erros que foi feito de errado, que não foi feito de errado. E é isso que eu tento mostrar no artigo, que, olha, que o artigo do Guido, e não vale nem a pena entrar nos detalhes muito grandes, porque é praticamente inteiro uma obra de ficção, mas, apesar disso, o governo PT, há diálogo com o governo PT. Também é o ponto do artigo, né? Que é algo que não existe com a extrema-direita que está no poder hoje no Brasil. A gente vê que o Brasil está em derrocada econômica, social, até cultural, e não existe diálogo, né? Não existe nada de bom que se salve nesse governo. Então, eu espero que o PT, embora não tenha feito nenhum tipo de meia-culpa, crie as condições para um governo parecido com o primeiro governo Lula, que foi um governo de consenso, um governo no qual se conversou com a sociedade, se fez muita coisa e foi feito com responsabilidade, né? Essa é o ponto que eu tento trazer no artigo. Deixa eu colocar uma seguinte questão. Num dos seus artigos também é a questão um destaque é a questão da política industrial. Muitos pesquisadores no Brasil, e os dados são inequívocos, você tem uma queda significativa da importância da indústria no produto interno bruto, né? Assim como nas exportações brasileiras. E é algo que tem se acentuado nas últimas décadas, não é um fenômeno só desse governo. Como reverter essa situação que é tão grave, tendo em vista que durante um certo período, algumas décadas do século XX brasileiro, a indústria foi quase significado de desenvolvimento econômico. Indústria igual desenvolvimento econômico. Nas últimas, a indústria acabou capengando, tropeçando e hoje tem uma importância muito pequena do que teve nas últimas décadas. Na sua análise, como é que nós podemos sair dessa? Bom, só existe uma resposta, que é estabilidade institucional e investimento em educação. Mas o problema é que isso é uma resposta de 30 anos, né? E a gente quer a solução para amanhã. Não vai ter solução para amanhã. Não existe solução para amanhã, né? Deixa eu colocar um pouquinho, porque esse ponto que você fez é um ponto muito importante, de que indústria é igual a desenvolvimento. Na verdade, esse processo é um processo que já aconteceu em vários outros países, inclusive Estados Unidos, inclusive grande parte da Europa Ocidental, e ninguém deixou de ser rico. Esses países são ricos. São desindustrializados e ricos. Por quê? Porque você tem dois momentos de desenvolvimento econômico. O primeiro é a saída da pobreza para a renda média. Nesse salto, industrialização é exatamente o ponto. Industrialização igual desenvolvimento. É muito difícil sair da pobreza sem algum processo de industrialização e urbanização. E o Brasil fez isso, né? O Brasil e o mundo inteiro que saiu da pobreza fez isso. O segundo salto, que é para escapar à armadilha da renda média, é esse segundo salto na qual a indústria não é tão importante quanto se acha no ideário brasileiro. Ou seja, como a indústria foi muito importante no primeiro salto, acha-se que o segundo salto é também industrial. Bom, eu estou na China. A China, até pouco tempo atrás, 50% do PIB era indústria. E só está caindo. E ainda bem que está caindo. E a China hoje tem renda média abaixo do Brasil. Ou seja, esse espetacular crescimento industrial chinês é o espetacular crescimento para tirar a China da pobreza para a renda média. A segunda transição é uma transição para uma economia de serviços sofisticada, que é o caso das economias europeias e a economia americana. A indústria continua sendo importante, mas ela passa a ser mais importante como agregadora de valor, não simplesmente como percentual do PIB, né? E é isso que falta ao Brasil.
A gente ainda está preso à ideia de que a indústria, o que importa é o tamanho da indústria. Não, o que importa é a qualidade da indústria. Então, o próximo salto da industrialização brasileira é um salto de qualidade, não de quantidade. A gente já tem uma economia industrial, mas o que a gente está batendo hoje é que a gente é uma economia industrial de baixa qualidade. E isso não vai mudar da noite para o dia. E uma das razões que a gente tem uma economia industrial de baixa qualidade é o senhor Guido Mantega, que continuou o processo brasileiro de substituição de importação, achando que industrialização é fechar a economia e dar subsídio para os produtores internos. Enquanto todos os outros países que enriquecem estão integrados a cadeias globais de valor, o Brasil continua sendo um dos países mais fechados do mundo. Achando que você vai conseguir autonomamente fazer indústria sair da inércia com dinheiro público, com uma população de baixa qualificação, com um setor de educação horroroso, com corrupção, com instituições ruins. Não vai acontecer. O nosso salto de qualidade industrial é um salto que vai demorar 20 anos se a gente começar a fazer agora. Mas eu não tenho... Não vai fazer agora, né? Esse governo não vai fazer. Quem sabe o próximo. Essa questão é importantíssima que você destacou. Agora, como integrar a economia brasileira, essas cadeias produtivas mundiais, sem que você tenha um choque aqui interno tão grande que pode levar a uma desorganização econômica. Isso eu estou fazendo uma apresentação um pouco terrorista, mas é que pode ocorrer, né? Um choque em que vai ter um impacto no emprego, na renda, na política brasileira. Como fazer isso? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Na sua leitura, como fazer essa passagem, esse salto para essa segunda etapa, pegando questões como você muito bem destacou? Essa é uma das razões que é um prazer e que eu aceitei fazer uma entrevista para mim às 11 da noite, num frio de menos 2 graus. São perguntas como essa. Perguntas de um nível de qualidade que elevam o debate, né? Então, a minha solução é o seguinte, e eu concordo, Vila, você está corretíssimo. A saída, de sair dizendo tem que abrir a economia brasileira, vai acontecer exatamente o que você falou, vai ser um choque gigantesco, pode ser que dê certo e vai demorar 20 anos, da mesma forma, né? Porque você não reorganiza uma economia depois de um choque desse facilmente. A gente precisa de um plano nacional. Eu me lembro uma vez que eu estava dando aula na Fundação Dom Cabral e a gente recebeu um grupo de executivos da Vlerick Business School, da Bélgica, executivos do mundo inteiro. Estavam fazendo o MBA da Vlerick e fizeram um módulo no Brasil. Uma das perguntas foi: você tem um link com o plano de governo dos candidatos? Aí eu abri o link na época do governo do candidato. Aquela coisa cheia de platitudes, né? Como você falou, vamos industrializar o país, vamos resolver a desigualdade. E aí eu traduzi para eles e falei, aqui no Brasil é o seguinte, todos os planos de governo são aspiracionais e não tem detalhes, né? E a gente precisa fazer o contrário. A gente precisa criar um plano nacional com detalhes. É isso que a gente vai fazer. Vai reduzir, por exemplo. Vamos imaginar que o objetivo seja abrir a economia brasileira. Então, o objetivo vai ser reduzir tarifas de importação da média de 20% para 15% nos próximos 2 anos. Daqui a 5 anos, reduzir para 10%. Daqui a 5 anos, reduzir para 5%. Daqui a 5 anos, reduzir para 3%. Estou dando números que não fazem... Estou tirando números da cabeça que não fazem... Não estou dizendo que 3% deveria ser a tarifa média, não é esse o ponto.
para evitar o que você falou, que é o choque, a gente precisa de um plano com detalhes do que a gente vai fazer nos próximos 10, 15 anos, que seja um plano de Estado, não um plano de governo. Né? E o problema é que todas as nossas tentativas de criar políticas de Estado acabaram falhando. Agora, infelizmente, até o Bolsa Família falhou porque esse governo destruiu o Bolsa Família. E deixou as pessoas na incerteza, que é a pior coisa possível. A gente fez a lei de responsabilidade fiscal, furou. A gente fez a lei de concorrência, a gente fez de licitação, arranjaram um jeito de criar corrupção dentro dela. A gente agora criou a lei do teto, que esse governo já furou. Ou seja, qualquer política de longo prazo que a gente faz no Brasil, o governo seguinte vem e fura. Não, a gente não vai. A gente vai ter essa mesma conversa daqui a 5 anos. O diagnóstico vai ser o mesmo, minha proposta vai ser a mesma e não vai ser feita. A gente precisa de detalhes operacionais. Essa aqui é o nosso objetivo em termos de tarifa, esse aqui é o nosso objetivo em termos de imposto, esse aqui é o nosso objetivo em termos de gasto, esse aqui é o nosso objetivo em termos de qualidade de educação. A gente vai fazer isso, vai copiar Sobral, não vai fazer A, B e C. Eu quero detalhes, eu não quero só dizer o que vai ser feito. Né? Porque senão acaba com políticas como linha branca, que nada mais é do que transferir dinheiro dos pobres para os ricos venderem mais alguma coisa, para as empresas venderem mais alguma coisa sem gerar nenhum tipo de investimento. Que foi o que aconteceu. Você está colocando essas questões, estou pensando aqui. Eu estou me lembrando da renúncia fiscal, não aguento lembrar, quando eu vejo o dado de 350 bilhões por ano, segundo o TCU, dá vontade de eu pular do prédio aqui. Agora, há uma questão que eu acho que, aproveitando a sua colocação, que eu poderia aprofundar, que os setores econômicos, a impressão que dá que eles não conversam. Né? Não há uma conversa entre os diversos setores econômicos, e fica uma espécie de cada um por si, e cada um que se salva. Tem os que não vão se salvar, vão para o inferno, e eventualmente um outro chega ao paraíso, né? E a maior parte fica no purgatório, imaginando que um dia, por um acaso, possa chegar ao paraíso. Quer dizer, essa falta de diálogo, eu, por exemplo, não consigo entender como que você tem, em uma certa região do país, especialmente no centro-oeste, mas não só, porque tem interligações com outras regiões, um agronegócio tão desenvolvido, e você tem setores extremamente atrasados na faixa litorânea, onde o Brasil historicamente sempre se desenvolveu, setores industriais que pararam no século XX, enquanto isso o mundo se desenvolveu. Infelizmente, não somos nós que damos o ritmo ao mundo, né? Então, essa que é uma das questões, acho que interessante, né, nessa tua visão de totalidade, que a gente precisa ver, essa falta de diálogo entre os diversos setores econômicos. E quem deve estabelecer esse diálogo, seu agente propulsor, não sei se eu estou correto, daí que eu gosto de ouvi-lo, é o papel do Estado, porque, afinal, o Estado exerce para isso, né? Entre outras coisas, né? Então, deixa eu pegar o ponto da agricultura. De novo, a gente concorda 100%. Eu vou pegar o ponto da agricultura e vou fazer uma provocação. Por que a nossa agricultura é competitiva? Não é porque o Brasil tem terra, não é? Porque é a área da economia no qual o Brasil é aberto. É a área da economia onde você pode importar equipamento, você pode produzir e pode exportar. Acabou, você está aberto, você está integrado ao mundo. Então, o fazendeiro ele tem duas opções. Ou ele busca produtividade ou ele perde dinheiro. E não tem as barreiras, a não ser financiamento, e aí a gente até conseguiu criar algum mercado de financiamento a crédito rural, e é isso. Então, você não tem restrição de globalização, no bom sentido, globalização nem sempre é bom, mas nesse caso é bom. E os setores industriais são fechados, são protegidos, oligopólios, onde
como você falou, alguns recebem benesses da sociedade, chegam ao paraíso, outros são protegidos, mas são pouco produtivos, porque se você não tem concorrência internacional, você vai ter indústria nacional sempre. E outros estão lutando para ter essas benesses. Eles não querem ser abertos nunca, né? Querem achar as benesses também. Mas é isso. A gente tem que abrir a economia brasileira. Há ideias. Isso é a função do Estado e parte da sociedade inteira. Eu me lembro, e prova para ser professor no Brasil, a gente tem prova no qual um professor vai fazer provinha escrita em português, óbvio. Ou seja, a nossa academia é fechada. A gente não contrata professor estrangeiro quase, né? E aí você está todo fechado, o Brasil está todo fechado para o resto do mundo, a não ser para a Covid. Para a Covid a gente está aberto. Mas é isso. No fundo, a gente precisa do Estado com um projeto de desenvolvimento de longo prazo, no qual o Brasil se integra ao mundo, a gente copia melhores práticas, implementa e vai desenvolvendo o país. Mas vai demorar. Não tem solução mágica. E a gente vai ter ciclo no meio do caminho. Mas se a gente não caminhar junto, a gente não vai a lugar nenhum. Por isso que o Lula 1 foi um excelente governo. Porque ele claramente mudou os rumos da política do Fernando Henrique, mas fez mais reformas e trouxe mais modernidade para a economia brasileira, cuidando dos mais vulneráveis. Aí chegou no segundo governo, bateu a megalomania do pré-sal, da linha branca, de tudo aí, vamos jogar dinheiro, vamos fazer renúncia fiscal, que é assim que o Brasil vai crescer. Mas vão ficar fechados, porque competição é malvada. Pronto, está aí. Então, voltamos, 20 anos. Sim. Deixa eu colocar uma outra questão, professor. Um artigo seu, achei curioso, que sai do tradicional, a questão das feiras livres, né? Que há sempre uma indisposição, parece, do poder, ou de pensar também a economia brasileira em relação a esse tipo de negócio. Explica um pouco melhor isso, que eu achei uma coisa curiosa, as suas colocações assim originais nesse sentido, né? Como é que essa questão do papel da Feira Livre no Brasil? Então, eu queria... o artigo foi um artigo que eu escrevi no dia, foi publicado no dia de Natal, e era um artigo sobre comércio informal, né, no qual a Feira Livre é usada como exemplo. Né? Porque no Brasil a gente associa camelô à criminalidade. E o ponto do artigo é claro que não. Trabalho informal existe no mundo inteiro. Feira livre existe há milhares de anos. Né? O trabalho informal é parte de qualquer cultura. E não tem que ser demonizado, como é no Brasil. Pelo contrário, quem é o camelô? É o cara que está tentando, as pessoas que estão tentando um comércio, já que elas não têm um emprego formal, é o oposto da criminalidade. Na criminalidade, você não vai comprar algo e vender algo. Mas alguém. Então, qual é o problema? Que a gente tem uma visão elitista no Brasil de que, eu me lembro, vou dar um exemplo prático. Né? Eu me lembro de receber um amigo grego no apartamento que eu morava, no Flamengo, no Rio de Janeiro. Ele chegou no Rio de Janeiro, ficou, obviamente, maravilhado, né? Achou muito estranho chegar no Galeão e chegar no Rio de Janeiro, né? A pobreza, tudo bem, faz parte. Ele chegou no meu apartamento, ele não acreditou, ele falou, o que é isso? Aí eu perguntei, o que você está falando? Não, você tem grade para poder entrar na portaria do seu apartamento. Sim, tem grade em todos os apartamentos. Tem em todos os prédios. Né? Ele falou, isso não faz o menor sentido, isso é coisa de... Você está preso dentro do seu
está virando um castelo. Como é que funciona isso? Ele não conseguiu entender o elitismo no Brasil. Né? E é essa a visão. A visão é o seguinte: você está no seu apartamento no Flamengo, no Rio de Janeiro, você é elite, você vai para a rua, vê alguém vendendo coisas na rua e você acha que você é melhor que aquela pessoa. E você não é. Esse é o ponto do artigo. Tem criminalidade no camelô? Tem. Tem criminalidade em todas as empresas no Brasil. Tem corrupção, tem calote em impostos. Eu me lembro de um... Não precisa ir muito longe. Eu pedi demissão de uma empresa e o educacional, e eles mudaram a data do meu pedido de demissão para não pagar o proporcional do 13º salário. O sindicato pegou e falou: isso é absurdo, está aqui, tá rascunhado, mudaram a data. Falei: está aqui o original. Bom, isso é crime. Mas o problema não é o camelô. O problema é o camelô? Não é o camelô. Claro que o camelô, quando pega a mercadoria roubada, isso é um problema para a sociedade. Mas o problema é a mercadoria roubada, não é o camelô. A polícia não tem que agir contra o camelô. A polícia tem que agir contra a mercadoria roubada. E a maioria dos camelôs não fazem nada de criminoso. Simplesmente vão num depósito, compram e vão vender na rua. É só você pegar todos os vendedores de ambulantes de bebida num evento. Vão num depósito, compram e vão vender na rua. É o trabalho mais honesto. É o trabalho que é fundamental da história da humanidade. Desde que a sociedade introduziu dinheiro, você tem pessoas que vão fazer isso. Né? Mas o camelô é o problema, mas a pessoa que vai para Miami para fazer um enxoval e não declara o limite é $500, o que quer que seja o limite, não declara para não pegar imposto e faz o enxoval todo de Miami, o problema é o camelô. Não é o camelô. Feira livre é civilizatório. Não existe civilização sem feira livre. Era assim que as pessoas comiam. Era só assim que as pessoas tinham a forma de você poder trocar quando a sociedade sai da idade da pedra, do bronze, e começa a urbanizar. Se você não é um fazendeiro, como é que você vai comprar a sua comida? Você vai comprar a sua comida no mercado. E como é que você vai experimentar comidas novas? Feira livre. Eu me lembro até hoje, uma das melhores experiências de viagem foi viajar para Sardinha, na Itália. Ficamos na casa da tia da minha mulher, Santa Teresa Galhura, no norte da Sardinha, no inverno, uma cidade que tem 5 mil habitantes. E no verão, vira 120 mil habitantes. Ou seja, o inverno só fica na cidade quem é local. Ninguém quer ficar na Sardenha em português, desculpa. Já perdi a Sardenha em português. Sardinha, olha isso. Desculpa. Mas qual é o ponto? Meu ponto é: onde é que as pessoas se encontravam? Na Feira Livre. Essas 5 mil pessoas, o evento da cidade era a Feira Livre, que era 2 vezes por semana. Onde eu me esbaldei de comprar queijos que você... Aí você fala com as pessoas, você não está no verão, as pessoas não estão desesperadas com aquele bando de gente. Então, é um ritmo diferente. A cidade fica viva ali. Imagina aquela cidade sem Feira Livre. As 5 mil pessoas que talvez não queiram estar muito realmente não tem o que fazer na cidade. Então, é esse o ponto. Eu olho para um camelô no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu faço é: se eu puder comprar alguma coisa, eu vou comprar. Porque eu sei exatamente para quem vai o dinheiro. Para aquela pessoa, para aquela família. Que está lá buscando trabalho. Comprando e vendendo. Isso é a coisa mais antiga da sociedade, da nossa história. Comprar e vender.
Eu compro de alguém, um distribuidor, e vendo no varejo. Maravilha. Quem dera o problema da sociedade brasileira fosse camelô. Seria o melhor problema do mundo. Ah, não, o problema é que não tem trabalho formal suficiente, então as pessoas estão buscando uma forma de sobreviver comprando e vendendo. Tudo bem. É assim que acontece no mundo inteiro. É assim que acontece na China, é assim que acontece na Tailândia. Na Tailândia, camelô é uma atração turística. Você vai para a Tailândia para comer em o que se chama de food truck no Brasil, né, que virou o chips, né? Você vai lá para comer comida de rua. Você tem em Singapura, você tem comida de rua com estrela Michelin. A pessoa que tem a sua barraquinha e está vendendo uma comida tão boa que chefes do Michelin foram lá e falaram: isso aqui tem que estar no melhor guia de comida do mundo. Eu vou no Rio de Janeiro, eu tenho saudade do Ruth Gomes. Não, então esse é o meu ponto sobre Feira Livre. Não, perfeito, perfeito. Eu queria agradecer muito o professor Rodrigo Zeidan. Estamos falando, ele está lá em Xangai, na China, do outro lado do mundo. Falei já está tarde da noite, um frio dos diabos. E ele fez essa gentileza de me atender. Agradeço muito. Colocou questões que são muito importantes, originais, né, para a gente refletir, porque o objetivo do canal, professor, é justamente esse, é pensar. É o livre pensar, né? E refletir e estudar, né? Buscar saídas estudadas, não na base, como foi destacado anteriormente na sua fala, do chute. Eu acho, bem, acha com base no quê? Cadê os dados? Né? Cadê uma visão de totalidade? Cadê a integração com o mundo? Esse paroquialismo, que é esse tão paroquial, que é um problema nosso. Outro dia, numa entrevista com o professor da Mata, Roberto da Mata, ele falou: esse paroquialismo acadêmico é um problema no Brasil e tal. Né? E eu acho que é isso, e isso se espalhou, né? Então é importante esse olhar também da China, que hoje é essa economia que deixa todos nós aí extasiados, acompanhando todas as mudanças. Esse olhar sobre o Brasil é muito legal. Então, agradeço muito você ter me atendido no meu convite. Muito obrigado mesmo. Vila, desculpa, acabei falando muito, né? Não, que é isso. Mas, bom, são 11h40 da noite, eu peço desculpa. Eu sei que não faz sentido para quem está vendo isso falar de horário, né? Mas é um grande prazer. Obrigado por ter perguntado sobre meus artigos, é uma grande honra. Seus ouvintes são de qualidade sensacional. E, bom, espero ter trazido alguma coisa de interessante para eles, que seja pelo menos para refletir, para não olhar, para tirar o olhar elitista da sociedade, porque eu vou ser sincero, eu dou aula na Dinamarca todo verão nos últimos 9 anos, obviamente os últimos 2 online. A melhor coisa do mundo é você chegar num bar, encontrar uma pessoa, começar a bater papo, passar meia hora e você não sabe o que a pessoa faz, porque não importa. A pessoa pode ser qualquer pessoa, pode ser do mais qualificado ao menos qualificado no sentido de educacional, e não importa. A gente tem essa ideia de que é mais importante porque eu tenho um doutorado, porque isso ou porque aquilo. Isso não existe. Os brasileiros, a gente precisa de um Estado que vai cuidar de todos os brasileiros. Eu coloquei isso no Twitter no último post, que é o seguinte: eu quero um governo que vai governar para quem não votou no governo também. Porque o que acontece no Brasil é que você acaba votando para os seus eleitores. Um bom governo é aquele governo que vota para todo mundo, inclusive para quem não votou nele. Isso é o que a gente precisa no Brasil. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo.